Estamos começando o nosso episódio de número 3. Bem-vindo ao Horário Nobres. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Eusébio Nobre. Peço vocês para me seguir lá na rede social, Eusébio Nobre. Estamos também no YouTube como Horário Nobres e também no Spotify, se você está no YouTube, como Horário Nobres. Curta, comenta, fala o que vocês querem ver mais por aqui, para a gente ir trazendo os nossos entrevistados. E hoje nós vamos falar de um tema polêmico para quem conhece e muito desconhecido ainda pelas pessoas e importantíssimo. Hoje nós vamos trazer aqui Gabriela de Freitas. Ela é advogada e também consultora. Seja bem-vindo, Gabi. Posso chamar de Gabi? Pode, fique à Seja vontade. muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Nós vamos falar sobre LGPD, né? O que pode dos meus dados, o que não pode. A telefonia está me ligando lá, a operadora, claro, por favor, pare de me ligar. Eu não quero contratar o seu plano. Elas podem estar fazendo essa invasão. O que eu preciso fazer para sair? Me explica o que é LGPD. Nós vamos discutir tudo isso um pouquinho aqui. Antes da gente falar com Gabi, para ela explicar um pouco para a gente, eu queria agradecer os nossos patrocinadores. Queremos agradecer aí a Beba Honest, sucos e bebidas naturais. Honest é um sinônimo de sabor, saúde e praticidade. Para a galera aí de Goiânia que está nos escutando, nos vendo, fica a dica, em todos os estabelecimentos aí tem distribuição de Honest, vocês podem estar aí saboreando uma delícia. Honest, manda suco para nós. Sigam eles aí também na rede social. No Instagram está como Beba Honest. Queremos agradecer também ao nosso patrocinador Tênis Shoes. Para quem ama tênis, loja especializada em tênis de alta performance, vendas aí das melhores marcas de tênis do mercado. Eles estão em 5 estados aí no país. Eles estão em Porto Alegre, Goiânia, Fortaleza, Salvador e Minas Gerais. Eles estão no Instagram como Tênis Shoes Brasil. Muito obrigado a dedicação e o patrocínio de cada um de vocês por isso estar acontecendo aqui. Gabi, oficialmente, bem-vinda ao nosso bate-papo. Muito obrigado pelo tempo reservado. Agradeço também João Vitor Piau. Falei que ia voltar, estou aqui de novo. Está aqui de novo, por dedicar o seu tempo, né? Para a gente estar aqui nesse bate-papo descontraído e gostoso. Piau, ele é empresário, né? Ele está no ramo e hoje nós vamos falar um pouco sobre segurança dos dados. Quem tem meus dados? Ele pode ter? Conte um pouquinho para nós sobre o que é LGPD, Gabi. Então, Eusébio, primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente porque eu estarei falando do assunto que eu mais amo falar e que, se não me segurar, eu falo muito mesmo, sabe? É LGPD. A LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que entrou em vigor aqui no Brasil em setembro do ano passado. Então, ela traz aí regras para o tratamento de dados pessoais que as empresas fazem, e não só as empresas, o setor público também precisa se adequar, e também as pessoas físicas que oferem renda, oferem lucro usando dados pessoais. Então, se nós temos ali um profissional liberal, sei lá, um médico, um psicólogo, um nutricionista, um dentista que atendem ali no seu consultório, eles também são aí abrangidos pela lei e precisam estar adequados. Então, a gente pode falar que todo mundo precisa saber? Todo mundo. Inclusive o empresário e também o usuário, porque eu tenho que saber, né, quais são os meus direitos. Sim. A LGPD, ela traz ali, então, duas posições muito importantes, né, que precisam ser conscientizadas sobre o que a lei prevê. Nós temos o titular de dados, que somos nós, pessoas físicas, que temos informações que interessam muito para as empresas. Né? Então, todos nós, pessoas físicas vivas, somos titulares de dados. E, do outro lado, nós temos aqueles que são os agentes de tratamento, são controladores de dados e operadores de dados. As empresas, o setor público, é um órgão público, é um ente federativo, que tratam dados pessoais para desenvolver a sua atividade.
Então, as empresas ali, no desenvolvimento da atividade econômica que trata dados, ela precisa estar adequada ao que a lei traz. Então, o que a gente diz é que vale para todo mundo, desde a mercearia de bairro até a multinacional. Todas precisam estar adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. E todos nós, titulares, precisamos conhecer quais são os nossos direitos, porque assim a gente vai poder exigir que as empresas cumpram com as determinações da lei, né? Exigir que os nossos direitos sejam protegidos. Legal. Piau, pergunta para Piau, você trabalha dados lá com seus clientes? Trabalho, mas trabalho muito pouco, sabe? Porque eu, como pelo lado do cliente, me enche o saco, sabe? Aquele negócio, eu não tô querendo, não tô precisando, por que você tá vindo? Eu sei, eu entendo o lado. Cara... Do nada, assim, propaganda. Então assim, eu me coloco no lugar do meu cliente, que eu acho que não encheria. Claro que eu trato meu cliente ali, meu trabalho ali do CRM, né? Daquele controle por trás do pós-venda ali. Como é que tá? Gostou? Tá precisando de mais? Isso aí tudo bem. Eu acho que meu cliente, ele me dá essa liberdade a partir do momento que ele se dispôs, não sei também se isso entra ou não, mas ele se dispôs a comprar e a interagir sempre perguntando. Eu acredito que seja esse... Meu contrato seja esse. Ele veio me procurando, perguntando, me deu a liberdade de eu poder ajudar. Eu acho que ali eu sei. Se o cliente é um cliente que ele não procura, que ele não busca tanto, eu acho que eu não vou naquele cliente não, porque eu sei que talvez eu vou achar problema ali. E agora, com certeza, eu sei que eu vou achar. E aí, Gabi? Ele tá certo ou ele tá errado? Então, vamos lá. Ainda que você julgue tratar poucos dados pessoais, você precisa se adequar. É claro que em maior ou menor grau essa adequação ela vai acontecer, mas ela precisa. A gente precisa conhecer ali qual é o caminho que o dado pessoal faz dentro da sua empresa, para dizer para você que não, tudo bem em entrar em contato com a pessoa que já é o seu cliente. Só que antes desse contato com a pessoa que já é o seu cliente, você vai supor realmente, né, que ele quer o seu contato, quer manter ele atualizado sobre as ofertas, enfim. É preciso que a gente tenha uma formalização desse seu direito de entrar em contato, para te proteger, para proteger o seu negócio, sem violar a privacidade, a intimidade do seu cliente, né? Então, ali a gente vai e verifica, beleza, eu coletei um consentimento dele quando ele fez o primeiro cadastro na loja e informei que eu enviaria ofertas para ele. Tudo bem. Né? Ou então a gente pode buscar uma outra justificativa para esse tratamento, seja um legítimo interesse. Né? Então, isso tudo a gente vai conhecer fazendo uma adequação, no processo de adequação da empresa. Ô Gabi, deixa eu te perguntar, você citou um exemplo importante aí que gerou uma dúvida. Eu posso fazer esse termo de consentimento físico? Sim. Em papel? Sim. Aí eu tenho que arquivar no caso. Sim, sim. Então, Entendi. primeira coisa, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai se aplicar tanto para os dados que estão no meio digital, quanto para os dados em meio físico. Perfeito. Então, tudo que você guarda em um arquivo físico também precisa estar adequado à LGPD. Né? Então, quando você fala do consentimento, o consentimento, inclusive, é algo de muita dúvida, né? Porque tem muita gente por aí dizendo que o consentimento é obrigatório, que a empresa precisa coletar consentimento para tudo do titular, e não é bem assim. O consentimento, ele é só uma das bases legais que a lei tem. O que é base legal? É uma hipótese, é uma possibilidade de tratar dados pessoais. É o que autoriza tratar um dado. Então, o consentimento é uma delas. Sim, você pode ter ali um papel em que você vai explicar, olha, estou coletando esse dado para este fim, vou compartilhar este dado com esta e esta empresa, Perfeito. Vou armazenar este dado desta e desta forma. Você concorda? Sim. Aí o titular vai lá, sim, concordo, pode tratar os meus dados. E até, por exemplo, você fala assim, eu uso os dados para entender o comportamento do meu cliente. Sim. Eu preciso colocar. Eu utilizo para estar fazendo algumas análises de métricas, né, de indicadores na gestão da minha empresa. Eu preciso deixar Sim, claro. Você precisa deixar claro. Uma das exigências que a lei tem é que esse consentimento ele seja coletado de forma livre, esclarecida e inequívoca. Então, apresente para o seu cliente o tratamento de dados que você vai fazer da forma mais clara e didática possível. Sabe? Que independente do nível intelectual dele, ele consiga compreender. Ele vai compartilhar meu dado. Ele vai usar meu dado dessa forma. Vai ser para isso. Ele vai me mandar um SMS, uma mensagem no WhatsApp, daqui um tempo para poder me oferecer um outro serviço, um outro produto.
Porque o que a gente não pode deixar é que o cliente, que o titular, ele seja pego de surpresa por uma oferta da empresa. Entendi. Entendeu? Pegando assim como forma bem genérica, esse contrato, dentro desse contrato, a lei veio também para colocar limites nos itens desse contrato, nas cláusulas desse contrato, do tipo de até onde eu posso do que a empresa pode fazer com meus dados, também vai existir esse limite? Sim. Tipo, usar em eleição? Sim, nós temos muitos limites. O que a lei traz é justamente regras. Vamos pensar numa partida de futebol. Ali, os jogadores, eles não podem fazer o que quiserem dentro do campo. Perfeito. E aí a gente tem o quê? Um árbitro para poder dizer a regra é essa e ela vai ser cumprida dessa forma. A LGPD é o árbitro que está ali colocando as regras no jogo do tratamento de dados. Né? Então, não, a empresa não pode fazer o que quer. Apesar dela ter que informar, não é o fato dela informar que vai dar para ela o direito de fazer. Então, qual é o objetivo da lei? O objetivo da lei é acabar com aquelas práticas abusivas das empresas, práticas discriminatórias, são práticas que fazem com que a empresa, a partir das quais a empresa usa em cima de uma pessoa ali, então vai ali, ofende seu direito à privacidade, intimidade, direito à imagem, à honra, enfim. E consegue lucrar em cima disso. Então, o que a LGPD vem é justamente para coibir esse tipo de prática. Quando a lei traz seus princípios, né, princípios são normas de cumprimento obrigatório dentro de uma lei. Então, quando a lei traz esses princípios e diz que você só vai coletar o que é necessário para o seu negócio, você vai ter que coletar só o que é necessário para o seu negócio. E essa necessidade, ela tem que estar muito bem esclarecida na sua política de privacidade, né? O que vai reger o seu negócio. Então, você tem que dizer, vou coletar este dado porque ele é necessário para prospecção de cliente. Perfeito. Gabi, deixa eu te falar. Às vezes o cliente ele tem um site institucional, né? E lá embaixo tem assim, contate-nos. E tem lá o dados simples. Esse pequeno dá problema? Nome, CPF, e-mail, telefone. E eu não deixei claro falando o que é. Só assim, você tem interesse, newsletters, né? As notícias. Sim. Não, mas ali você informa, né? Você quer receber nossas notícias? Coloque aqui seus dados. Perfeito. E aí, qual que é o cuidado? Você precisa de CPF para enviar uma notícia? E-mail, né? Perfeito. Não. Do que você precisa? E-mail. E o nome? E o nome. Pronto. É só isso que você vai coletar. Entendi. E você pode coletar. Entendi. Perante a lei, começa já a entender alguma má-fé. Isso. Por quê? O grande problema que a gente vê hoje é essa questão de comercialização de banco de dados. Perfeito. Né? É uma troca de informações entre as empresas nas costas do titular. E aí o titular ele se torna uma mercadoria na mão de empresa. Né? Então, é isso que a lei vem para poder acabar mesmo com isso. Quando você for enviar uma notícia, o mínimo que você precisa é o nome e o e-mail. Você justifica isso. Agora, se você chega numa farmácia para comprar uma dipirona, enfim, qualquer outro medicamento. A senhora vai ganhar um desconto para deixar seu CPF. Isso é justificável? Não é. Não é justificável. Essa prática, ela é ilícita. Ela não é admissível. Por quê? Gente, eu estou comprando só uma dipirona. O que justifica? Por que eu tenho que dar o meu CPF? Para mim, é absurdo. Para a empresa, é uma forma de lucro. Perfeito. Porque aquela farmácia, ela vai coletar o seu CPF. Quando ela coloca o seu CPF ali, aparecem todos os seus outros dados. Perfeito. E sabe o que também é um dado pessoal? Seu histórico de compra. Perfeito. Seu perfil de compra é um dado pessoal. Importantíssimo para as empresas. Pesquisa de mercado gera como? Métrica gera como? Através de dados. Através de dados. Então, aí quando a farmácia faz o levantamento do seu perfil de compra, dos medicamentos que todo mês você está comprando. Essa pessoa deve ter essa doença, né? Porque todo mês compra esse medicamento. Entendi. Toda semana compra esse medicamento. Ela pega todas essas informações suas e vende. Vende para quem? Indústria farmacêutica, plano de saúde, seguradora de vida. E é um comércio, gente, assim, muito lucrativo que tem por trás. Eu penso aqui em Montes Claros, gente que pega, eu fazia muito sorteio, papelzinho. Queria comprar minha sacola porque eu ia jogar fora. Na hora, quando acabasse o sorteio, você me dá.
que eu vou sortear uma viagem. Gente, ó, nada é de graça, tá? Se você não está pagando pelo produto, o produto é você. Perfeito. Lembrem-se disso. E questionem as empresas. O desconto da farmácia, 5%, será se vale mesmo a pena eu dar o meu CPF por conta de 5%? Às vezes, eles já te oferecem um produto com desconto. Então, você já recebeu o desconto. Não, deixa eu te falar só um pouquinho. Aquela questão do desconto ali, na verdade, o preço certo é o preço com desconto. Eles jogam a mais justamente para não, mas com o CPF você vai ganhar os 5%. Exatamente. E é nada, o preço é aquele, sempre foi. E aí, então, o que a gente vai fazer? A gente vai virar e vai falar assim, não, você vai me dar o desconto, porque você já fez a promessa do desconto, e eu não vou te dar o meu CPF, porque condicionar o desconto ao CPF é prática ilegal. Olha, a Drogaria Araújo foi condenada em 2017 a uma multa de quase 8 milhões de reais por condicionar desconto ao CPF. Não justifica. Hoje, não tinha LGPD na época e ela já foi condenada. Porque os órgãos de defesa do consumidor estão aí a todo vapor, né, atrás das empresas por isso. Correto. Quando a LGPD vem, onde é que a gente vai enquadrar isso como ilegal? Tem necessidade de CPF para comprar de pirona? Não, não tem. Então, pronto. Porque quando a gente vai comprar, por exemplo, um antibiótico, aí a farmácia pede seu RG, seu endereço, tem sexo, idade, tudo isso tem que ser informado. Por quê? Porque a Anvisa tem uma portaria que exige a coleta desses dados para dispensação farmacêutica daquele tipo de medicamento. Perfeito. Agora, se a farmácia não tem justificativa para coletar o seu CPF, ela não vai poder coletar. Entendi. Né? E isso só vai mudar, gente, a partir do momento que nós, titulares, nos tornarmos mais empoderados sobre os nossos direitos, entende? Aí é questionar mesmo. Chegue na empresa e questione. Ei, para que você está coletando esse meu dado? Como você vai usar esse meu dado? E pode dizer, não quero mais que você trate o meu dado. Perfeito. E a empresa tem 15 dias para parar com aquele tratamento. 15 dias. Para excluir o seu dado do banco de dados dele, enfim. Existe uma contraprova disso, que não sei se a lei ela coloca assim, tudo bem, eu solicitei que eu quero me descadastrar, enfim, não quero que mais trata. A empresa tem que também formalizar Ela isso. tem que provar que excluiu. Que excluiu. Você tem que dar o nada consta lá, estamos aqui abaixo. Tipo isso. Né? A gente elabora ferramentas para as empresas conseguirem atender a essa demanda do titular, né? Entendi. Gabi, fiz o cliente consentiu, falou, não, pode usar lá meus dados. Ficou me mandando muita propaganda. Em qual momento, ou em todos os momentos, ele tem que estar me ofertando para sair do banco de dados dele? Sim, é muito importante que, por exemplo, você cria uma lista de transmissão de e-mails. É muito importante que ao final daquele e-mail tenha ali o link para descadastrar. Lista de transmissão no WhatsApp. Sempre com a mensagem, com o anúncio que você envia, coloque ali uma opçãozinha de sair dessa lista de transmissão. Perfeito. Sabe? Então, é importante que você vai pedir para que o titular forneça os seus dados para você enviar aqueles anúncios e você também tem que dar o direito a ele de sair daquele anúncio, de não receber mais. Perfeito. E esse deixar de estar no banco de dados, ele não precisa ser automatizado, ele pode ser manual. Por exemplo, sou dono de um restaurante, eu estou mandando cardápio, as promoções para minha lista de transmissão, eu posso colocar, responda para sair da lista de transmissão. Sim, Perfeito? sim, você pode fazer isso. Ah, ótimo. Isso é muito bom saber, porque assim, são práticas que a gente vê, principalmente o pequeno, fazendo isso, né? E às vezes essa informação ela não chega até ele, né? Exatamente. E é bom eles estarem entendendo, estar apto. Agora me surgiu uma dúvida. Nós estamos falando de contrato empresariais. E o de trabalho? Sim. Eu trabalho em uma multinacional, ele me fornece desconto de medicamento e na minha boleta vem todos os medicamentos que eu tomo. Então, vamos lá. Quando eu disse para você, titular de dados é toda pessoa física, colaborador de empresa também é pessoa física, é titular de dados. Então, não é só o cliente. São os dados do colaborador também que precisam estar protegidos ali pela empresa, né, no tratamento de dados. Então, a empresa, se ela faz compartilhamento daqueles dados com plano de saúde, com uma farmácia, Com o banco. com o banco, com empresas parceiras, ela precisa informar isso ao colaborador. E essa informação virá no contrato de trabalho. Então, quando a gente chega hoje nas empresas, a gente faz a revisão de todos os contratos. A gente revisa todos os contratos que aquela empresa tem. Com o cliente, com o colaborador, com o fornecedor,
com empresas parceiras, com todo mundo. Porque o tratamento de dados, ele ocorre em cadeia. Ali a empresa está tratando dados de várias frentes ao mesmo tempo. Desde Então, do bater o ponto, né? Sim. Para ver absenteísmo. Sim. Né? Quando a pessoa não vai, taranã, os remédios que ela toma para tratamento, para saber. Então, e vamos, remédio que toma para tratamento. RH, vamos nos atentar para o tratamento desses dados de saúde que você está fazendo. RH, se Eu olho aí, hein? atente. Porque os dados de saúde, eles são considerados sensíveis pela lei. Dados sensíveis são aqueles que são mais críticos, eles podem expor muito a vida do titular. Né? Já pensou, você chega... Já pensou não, é o que ocorre aí todo dia. Você apresenta um atestado na empresa. Estou com determinada doença. Em horas, a empresa inteira está sabendo que você está com aquela doença. Gente, Isso pelo amor de acontece. Deus, acontece muito. Gente, fuxico, fofoca, Rádio é peão. incidente de segurança. Rádio peão é incidente de segurança. Uma empresa, ela pode ser punida pela fofoca do colaborador. Vou sair do grupo. Então, assim, porque quando o colaborador apresenta ali um atestado, aquilo tem que ser de acesso restrito ao setor que interessa. Por que o setor de marketing está tendo notícias de doença de colaborador se ele entregou aquilo para o RH? Era o RH que precisava receber para regularizar ali sua licença, seu afastamento para tratamento de saúde. Então, era só o RH que aquilo interessava. Então, é muito importante que as empresas façam uma segmentação de acesso aos dados. Então, o setor de... Vou usar esse exemplo de marketing, ele não precisa saber dos dados que o RH trata. Não justifica. Por que está tendo essa comunicação? Certo? E aí, quando a gente vai pensar que dado pessoal é toda informação, tudo que permite identificar uma pessoa, que identifica objetivamente, que permite identificar, você abre sua cabeça para tudo que é um dado pessoal. Gente, a cor da roupa num determinado ambiente é um dado pessoal. Sim, sim. Hoje tem câmeras que já começam a captar isso, né? Sabe o que a câmera capta também? Dados biométricos, que são dados sensíveis. O jeito de andar é um dado pessoal. Olha, eu vou falar, vou trazer para vocês aqui a questão dos metadados, né? Que ainda tem uma polêmica se metadados serão abrangidos pela LGPD também. Metadados Metadados são dados, são informações que provêm de outras informações. Perfeito. Então, Tipo vamos lá. subdados. É um dado trabalhado. Vamos lá. A velocidade com que você digita no teclado do computador é um dado. Perfeito. Isso mostra a sua agilidade. Eu fiz prova aí para escrivão de polícia civil, fiz prova de digitação. Perfeito. Né? Então, eu preciso demonstrar uma habilidade minha. Como que eles vão medir minha habilidade? Com dados. O meu dado de digitação. Então, é vasto demais você falar de dado pessoal, né? É um mundo. É um mundo. Então, toda informação que é útil para a empresa ou para um órgão público é um dado pessoal. E deixa eu te falar, Gabi, a gente tá no Facebook, tem um joguinho muito legal lá no Facebook e tem lá um tanto de coisa que eu autorizo. Aí eu autorizei lá, eu acho que eu autorizei que a Claro e a TIM, elas podem me ligar à vontade. Só pode, porque eu não sei de onde vocês pegaram essa autorização. Deve ter sido em algum joguinho desse. Pode fazer isso? Em um simples jogo eu autorizar? Não pode. Né? A gente, ali, no jogo, com certeza, eles apresentaram para você uma política de privacidade e um termos de uso que você não leu. Perfeito. Porque, infelizmente, ninguém lê. Mas eu não tiro a razão, eu também não lia. Por quê? A empresa apresenta um texto gigante que você vai lendo e você não vai entendendo nada. E você querendo jogar lá, eu quero jogar o joguinho lá. Gente, pelo amor de Deus. E as letrinhas pequenininhas ali, você fala assim, eu vou ler isso de jeito nenhum. Ali, aceito, não sei nem o que é. No emaranhado de palavras ali, está dizendo que vai compartilhar esses dados e tal. Para aquela e aquela. Pra Você aquela ensinou e aquela recentemente no Facebook, não foi? Pra gente conseguir ver pelo Facebook tanto de coisa. Eu não acreditei. Eu também já vi isso. Então, a quantidade de dados que eles têm. Que eles têm, assim, eu fui autorizando, baixa um jogo, um trem ali, você vai autorizando, ele vai usar em tal empresa, para tal coisa. Acho que eu tô mais conhecido na China do que Do aqui que no Brasil.
É assim, deixa a gente muito grilado. Aquele documentário, Dilema das Redes. Perfeito. Nossa, a cabeça da gente explode assistindo aquilo, né? Porque, meu Deus, eu estou sendo monitorado o dia inteiro, Pois 24 tratamento horas. de dados o tempo todo, do comportamento, ansiedade, de girar o feed para baixo para ver se tem mais alguma notícia. Olha, o ou tempo não. que você demora lendo um post no Insta Você vira um dado. é um dado. É um dado. Porque ele fala, é relevante ou não é? Ele E tá aí, usando. exatamente, tá usando. E aí, mas ele usa e beleza, pode? Pode. O que justifica esse uso? Legítimo interesse. Perfeito. O Instagram, o Facebook, ele tem o legítimo interesse de analisar aquele seu dado, tirar dali uma informação sobre você para te proporcionar uma melhor experiência no aplicativo. Perfeito. E aí a lei permite isso, sabe? Todo esse processo aí está abrangido pela lei. Ele consegue justificar. O Spotify. Esse podcast aqui vai aparecer outros como ele também a partir do momento que as pessoas começarem a assistir. Aí o Spotify vai falar assim, olha, a galera interessou por este assunto, vou sugerir outros. Exatamente. É. No nosso outros podcast, eu sempre vou lá e analiso. Tem gente da Dinamarca, tem gente do Brasil, tantos por cento, a idade é essa. Olha como isso é incrível, É maravilhoso, isso é muito bom. Gente, internet é muito bom. Tratar dados é muito bom, mas tem que ser feito de forma legal, respeitando, lembrando sempre que aquele dado se refere a uma pessoa. Não tem um robô ali atrás. Não é um número só. Não é um número. Nós não somos meros números, nós não somos mera pesquisa de mercado. É um ser humano. E a gente está muito nessa de automatização de tudo e não sei o quê, mas está mudando. Hoje a gente já está regredindo e voltando ali para a humanização. Hoje as empresas estão usando humanização como diferencial, para atrair o cliente. Perfeito. Então, trate o seu cliente, trate o seu colaborador como pessoa. Você só vai ter a ganhar. Então, sempre lembre ali que por trás daquele nome, daquele CPF, ou ali quando a gente faz uma anonimização, a gente coloca um número, tem um ser humano. Aquilo diz respeito a um ser humano. Certo? Ô, Gabi, voltando ao que você tinha comentado sobre a questão de que a empresa ela tem que deixar claro, você estava comentando agora aí que tem aquele mundaréu, eu estou na euforia de acessar o aplicativo, de etc, eu não leio. Já sei. A lei ela vem deixando claro que aquilo tem que estar estampado, bem nítido, assim, tem que estar marcado para a pessoa ler, entender. E todos, não pode ter aquela letrinha de rodapé, não pode ter o asterisco. Não pode. A lei traz que a coleta do consentimento... Gente, que loucura, tô com medo. A coleta do consentimento, não fique. A LGPD ela é uma grande aliada dos negócios. Viu? Só precisam saber aí como se adequar. A lei traz que a coleta do consentimento ela tem que ser feita de forma livre, esclarecida e inequívoca. O que é isso? Didático. Estou coletando esse consentimento para isso. Usa desenhos, gráficos, fluxograma. Torne aquilo mais compreensível possível para o titular de dados, para que uma criança que vai usar aquilo ali entenda, sabe? A gente tem que pensar muito nisso. Quando você fala titular, é CPF, né? Um usuário. Usuário. Entendi, Tá, perfeito. vamos falar usuário. O titular é a pessoa física que está dando a Física que tá informação. dando a informação. Aquela informação se refere a quem? Ao titular. Ao titular. Então, ao usuário ali daquele aplicativo. Informe para ele, o usuário que vai baixar o jogo, informa para ele, olha, estamos pegando aqui seus dados. E aí, nós temos empresas parceiras. Essa empresa, a gente compartilha esses dados. Então, aí também, quando o aplicativo ele abre a parceria para outras empresas, é importante que ele conheça como que aquelas empresas parceiras estão tratando os dados também. Perfeito. Porque naquele momento que ele coleta o dado do usuário do jogo e diz, vou compartilhar com essa empresa, ele compartilhou com a empresa, ele enviou aquele dado para aquela empresa parceira, mas ele continua responsável por aquele tratamento. Perfeito. Então, se aquela empresa parceira não está tratando o dado dentro da lei, e aí vai sofrer um incidente de segurança, ou o titular vai fazer uma reclamação, vai sobrar para a empresa do aplicativo também. Entendi. Entende? Nós temos ali os dois como responsáveis. Entendi. Eu, como empresa, eu tenho obrigação da proteção dos dados que eu coletei. Perfeito? Perfeito. Hoje, notícia quente, a Riachuelo, Renner. teve o site hackeado. Ou seja, todas as informações do site, né? Dos Os usuários. meus, inclusive. O meu Tô na também está posse lá, deles. possivelmente, né? O de quem está escutando e assistindo a gente. Se estava lá, está passando por alguém agora, que a gente não sabe quem é, e ele está pedindo um determinado valor. 1 bilhão 1 bilhão. é muito dinheiro.
É muito Mas é dinheiro, aquele questionamento que a gente ficou aqui, é muito dinheiro, mas é muito dinheiro assim. Imagina se cada CPF ele resolver entrar com o processo. É mais fácil pagar 1 bilhão, eu acho. Pagar 1 bilhão. Pensa, tem 1 bilhão de Todos dados os lá lados. de titulares. É 1 bilhão de processos. E ali o que a Renner tem? A Renner tem o meu nome completo, meu e-mail, meu endereço, Seu estilo de compra. Se você comprou no Minhas site, seu cartão de preferências crédito, de se você compra. tiver deixou o cartão cadastrado. meus dados bancários, meu cartão de crédito tá lá. Né? Minha senha de cartão tá lá, tá tudo lá. Então, olha a quantidade se hackear meu cartão, a culpa é sua. Essa questão aí do sequestro, que a gente fala sequestro de dados, né? Ela tá bem comum. Ano passado nós tivemos sequestro de dados do STJ. Jesus. Nós tivemos sequestro de dados do Ministério da Economia, nós tivemos uma porrada aí de órgão público que teve banco de dados sequestrado, porque é muito rentável. Por isso que o governo agora, ele está regularizando e criando um aplicativo só, não sei se você chegou a ver. Uhum. Ele está aposentado, pensionista, antes cada um tinha um aplicativo, era bem bagunçado mesmo, contra-cheque em um lugar e tal. Eu falei isso porque eu conheço de minha mãe. E hoje está centralizando tudo. E assim, é atualização atrás de atualização, sabe? Te deixa, antes você tinha que ir no banco, solicitar alteração dos dados, da conta salário. Hoje não, você já vai lá, aceita o procedimento. Assim, e eu comecei a falar, gente, mas o governo tá evoluindo. Aí agora tem explicação. Sim, mas aí vamos pensar. Tá unificando todos os dados em um só lugar. Uhum. Se sofrer um incidente de segurança nesse um só lugar. Leva tudo, né? Tem um amigo meu que está trabalhando na adequação do Ministério da Economia e dos órgãos lá federais em Brasília. E ele disse que esse processo de unificação está sendo uma loucura para eles. Imagina. Porque é realmente muito arriscado você concentrar todos os dados num só lugar. Ainda bem que nós temos tecnologias hoje, né, para proteção desses dados, enfim. Tem para o mal e tem para o bem também. Mas é realmente um grande risco que o governo corre. E aí, assim, só um pouquinho mais aprofundando nisso, acho que a complicação entra pela questão das barreiras. Eu acho que, por exemplo, os dados do Detran de Minas Gerais é por uma plataforma que esses dados vai, mas o dado, por exemplo, do Detran no DF é outra coisa diferente, é outra plataforma. E os sistemas não se comunicam, porque assim, se fosse pelo menos unificado, por exemplo, o sistema das polícias do Brasil, militares seriam esses. Se fosse uma coisa, não é, são sistemas diferentes, coordenados por empresas diferentes. Então, assim, a barreira de entrada para você entrar aquilo dali e ter acesso até sair lá em cima. Gabi, e assim, eu tenho uma curiosidade muito grande. De onde surgiu a motivação de por que o LGPD? Qual a necessidade? Foi algo que aconteceu historicamente? Explica um pouco aí. Então, vamos voltar. Lembra quando você me falou do aplicativo de jogo? Lembro. Que ele, eu devo ter dado consentimento para a Clarity entrar em contato comigo. Por favor, Claritinho, tira meus dados. Então, nós temos um escândalo, vamos dizer assim, é o mais emblemático quando a gente fala de vazamento de dados pessoais, que foi o caso que envolveu a Cambridge Analytica, uma empresa de análise de dados, e o Facebook, em 2016. Eu sempre me perco no tempo aí, mas envolveu essas duas empresas. Basicamente, o que aconteceu? O Facebook subiu aqueles quiz. Aquelas perguntinhas. Tinha lá umas enquetezinhas. Qual a sua personalidade? Essas coisas. Subiu um quiz de casa, desse. Isso, lembro. Então, subiu um quiz desse para os usuários americanos. E aí, eles responderam a esse quiz, dando ali informações, eram informações de cunho político, opinião política. Uhum. Prestaram essas informações para esse quiz. E ali, lá no termo de uso e na política de privacidade que ninguém leu, o usuário do Facebook que respondia ao quiz dava acesso do quiz, né, da empresa que subiu o quiz, a todos os seus amigos. Perfeito. Então, pense aí. Um usuário concedeu acesso a milhares de informações de outros. Pronto. Porque ali o quiz ele ia conhecer quem era a rede de contatos. Certo. Jesus. Segura isso aí. O que aconteceu? A Cambridge Analytica chegou numa negociação com o Facebook e comprou as informações obtidas através desse quiz. Ok.
e usou essas informações para orientar a campanha eleitoral dos Estados Unidos, que foi a campanha de Trump, que Trump foi eleito. Então, a campanha dele foi pautada também nessas informações de usuários do Facebook. Não vou arriscar dizer o número aqui de usuários que tiveram a privacidade violada. Deve ter sido muito. Mas foram milhões. 57 milhões? Não vou nem dizer mais alto assim, porque eu realmente não tenho muita certeza. Então, o que aconteceu foi isso. Aí, esse escândalo, né, tivemos aí vários estudos sobre isso, que demonstraram realmente esse vazamento. Esse escândalo, ele fez com que a comunidade internacional despertasse. Falasse assim, pera, tem que ter um limite. Não pode ficar usando dado pessoal da forma como está, assim, ilimitado, né, de forma ilimitada. E aí a campanha do Trump usou essas informações, por exemplo, para chegar em determinado estado e dizer, os indecisos aqui desse estado querem ouvir isso e isso, esperam isso e isso do governo. Então o candidato já chegava lá e falava, olha, eu vou fazer isso e isso. Então é exatamente o que o eleitorado esperava. Não foi uma prática isolada ali, da campanha do Trump, não. Muitas campanhas eleitorais usaram essas informações e usam dados pessoais, né, para poder orientar campanhas e, enfim. Aí, a Cambridge, ela esteve envolvida nisso, ela esteve envolvida na ditadura do Myanmar, tudo usando dado de Facebook. Em outros pleitos aí democráticos. E aí, essa empresa, ela foi, obviamente, processada, né, e foi condenada. E veio à falência porque ela não conseguiu suportar. Eu já ia agradecer ela, mas... Obrigado, cara. Ela não conseguiu suportar todo o peso da condenação que teve, né, por esse escândalo com o Facebook. O Facebook pagou a multa, mas está aí, vivo e forte, né? Cada dia mais dia forte. coletando mais dados. Cada dia coletando mais dados nossos. Então, esse escândalo da Cambridge, ele tem vários outros aí também parecidos, mas... as pessoas começaram a questionar mais sobre a importância de se proteger dados pessoais. A Europa, ela tem uma sociedade muito mais preocupada com privacidade do que nós brasileiros, né? Eles são um povo muito reservado. Então, eles têm discussões sobre proteção de dados desde a década de 80. Eles têm uma diretiva que é uma orientação aí de 96. Então, é um povo mais evoluído nessa questão de proteger dados pessoais. Mas em 2016, em 2018 entrou em vigor lá um regulamento geral de proteção de dados. E foi nesse regulamento que hoje vigora lá na União Europeia que a LGPD aqui no Brasil ela foi baseada. Entendi. Entendeu? E quando você falou nos Estados Unidos já existia antes alguma lei disso? Ela também foi por conta disso? Não. Ou já hoje já tem? Os Estados Unidos, ele tem ali, a Califórnia tem um processo, né, para aprovação de uma legislação, porque lá, como são estados, né, são independentes, diferentes, cada um vai aprovando ali. Mas já há discussões. A União Europeia hoje já está discutindo a legislação do uso de inteligência artificial. Então, assim, já está um pouco mais avançado. Mas tudo a partir de discussão de proteção de dados, né? Porque a inteligência artificial, o que alimenta a inteligência artificial? Dados. Inclusive, um spoiler, no próximo Spotify nós vamos falar com um cientista de dados de Harvard sobre ciência de dados. Nossa, muito bom, alto nível, hein? Não perca essa conversa. E aí, então, a Europa já vinha discutindo isso há mais tempo. Então, a lei lá já tem em vigor desde 2018 e o Brasil aqui também. Desde que nós tivemos um escândalo, que eu esqueci o nome dele agora, que foi da espionagem, que teve vazamento de dados da Dilma enquanto ela era presidente. Do cartão de crédito. Não, né? Sei. Foi a nível mundial também? Foi a nível mundial também. Snowden. O caso Snowden. Isso. Obrigado. O caso Snowden, ele também fez surgir, salvo engano, em 2010. Por que eu arrisco falar a data se eu nunca lembro a data? Não lembro, mas eu acho que foi. Então, desde 2010 já vinha essa discussão, né? O projeto de lei da proteção da LGPD, ele é mais antigo. Então, já tínhamos discussões nos bastidores, né, do nosso poder legislativo sobre isso, mas não tinha chegado ainda para a população. E aí a lei entrou em vigor em setembro de 2020, ela foi aprovada em 2018, isso é muito importante,
Porque as pessoas acham que, meu Deus, veio uma lei aí que muda toda a estrutura econômica e social do nada. Não, não foi do nada. A lei ela foi aprovada em 2018 e aí entendeu-se que seria um prazo razoável para as empresas se adequarem 2 anos. Então, ela foi aprovada em 2018 e entrou em vigor em 2020. Que era o quê? Empresa, você tem 2 anos para se adequar, beleza? Porque em setembro de 2020 ela entra em vigor e você já vai ter que estar adequado. Mas não foi isso que aconteceu. Né? Com 3 meses ele resolvia, os outros meses foi tudo? Ele não resolve, ele não resolveria nesse tempo. Em 2 anos? Não, em 3 meses. Ah, sim. Mas não precisaria de 2 anos? Precisa. Isso que eu ia Se a falar. gente Eu já ia pro mau caminho. Eu ia falar assim, não, com 3 meses ele resolve, o resto ele vai... Não, olha pra enquanto você. ainda não pode, eu vou faturando aqui um tiquinho. Não dá. Vamos pensar numa multinacional. Quanto maior, o movimento é mais lento. E deixa eu te falar, a gente tem que haver uma mudança de cultura dentro da empresa. Perfeito. Então, a LGPD ela tem que entrar lá na raiz. Ela vai ser o cerne da empresa. Todos os processos da empresa vão ter que estar pautados na lei. E aí você pense em mudar a mentalidade de todos os colaboradores de uma grande empresa. O movimento é grande. É um fornecedor que você também tem que mudar a mentalidade, Sim, que ele vai ter sim. acesso a algumas informações. É muito trabalho. É muito trabalho. É E muito eu trabalho. vejo que, por exemplo, no Brasil, entrou em vigor em setembro de Isso. 2020. Isso. Correto? E teve esse prazo aí pra gente se adequar. Aí o brasileiro, deixa eu pôr, né? O último, chega e fala, é agora, dia 1º de agosto? Isso. Putz, Não, e tem tempo. muita gente... Aham. Pô, véio, pouco tempo, 1 ano. Você começou no primeiro mês? Não. E tem muita gente aí achando que a lei entrou em vigor dia 1º de agosto. Não, gente. O que entrou em vigor dia 1º de agosto foram as sanções. É multa. É multa de até 50 milhões. 50 É proibição para o tratamento de dados. A empresa ela pode ser proibida de tratar dados. Pensem comigo. Se uma empresa é proibida de tratar dados, Acabou, pode fechar a porta e ir embora. como que ela cresce? A gestão ela é baseada em dados. Eficiência empresarial vem de onde? Qual é o combustível da eficiência empresarial hoje? Dados. Ô, Gabi, deixa eu só entrar num ponto até, acho que é polêmico. O Zébio até comentou, a gente está aproximando aí 2022 eleições. O que a lei diz sobre o tratamento de dados para a política, para eleições? Nós não temos A lei, ela não traz tratamento de dados para isso, tratamento de dados para aquilo. Se você considerar que dado é dado, o tratamento ele tem que estar adequado à lei em qualquer esfera, em qualquer ramo, entende? Então, o que a gente tem aí? Partidos políticos precisam estar adequados à lei. Eles Perfeito. não vão poder usar todo e qualquer dado para orientar a campanha eleitoral, como era feito antes. Né? Eles não podem comprar dados para orientar a campanha. E essa questão, por exemplo, do patrocinado, do tráfego pago? Nós vamos entrar daqui a pouco um pouco mais no marketing digital, mas eu escolho lá as informações que eu vou estar direcionando um determinado, né, patrocinado. Essa negociação dos meus dados, de qual público, qual o meu interesse, é com o Facebook e não com esse terceiro que vai patrocinar. Isso, é com o Facebook. É o Facebook que levanta as métricas, né? É ele que faz a Tiveram segmentação. Muitas atualizações agora, muitas. Inclusive, O Instagram tá péssimo, meu Deus. Que sofrimento, é Senhor. porque atualização atrás de atualização. Eu falo que o algoritmo ele é mais instável do que eu. Hoje eu tive essa conclusão. Meu Deus, não tem lógica. É assim, o que está acontecendo? Tudo bem, tá tudo Instagram? bem. Eu faço uma mentoria de infoprodutos, né? Então, tenho convivência ali com 15 infoprodutores. E é uma lamentação todos os dias. A gente manda, gente, tá normal a visualização dos stories? Não tá. Eu vi tal expert aí de marketing falando que o algoritmo está sendo atualizado. Aí eu falei, poxa vida, não tem como que a gente vai entender, né, o algoritmo aí? Mas realmente está tendo muita atualização aí na plataforma. Quando você vai fazer um patrocinado, você segmenta ali, né, o que você quer, quem você pretende atingir, quais são os seus objetivos, a partir de dados coletados pelo próprio Facebook. Perfeito. E é importante que, quando o Facebook coleta aquele dado e ele apresenta para você
fazer ali, impulsionar, fazer seu patrocinado, você não tem conhecimento de quem é o usuário que está dando aquela informação para o Facebook. Entendi. Chega para você só a informação, não chega o dado em si. Né? Então, quem faz Chega o dado tratado. Eu consigo tratar algo sobre aquele dado. A gente fala que o dado é ali uma pedra bruta, um diamante. Ele é lapidado e se transforma em informação. A informação é o diamante. Perfeito. Né? Outra analogia que a gente usa é o petróleo. O petróleo é um recurso bruto e ele é refinado, trabalhado e aí ele se torna alguma coisa. O dado também é aquele material bruto que é trabalhado, lapidado e vai se tornar uma informação muito valiosa para a empresa. Então, você, quando chega no Facebook e pretende fazer um patrocinado, você vai ter acesso às informações que o Facebook... Você não tem a informação do usuário X, do usuário Y. Chega para você só a informação, não tem o dado. Então, houve ali uma quebra. Né? Você vai usar uma informação, você não está usando o dado. Entendi, não é continuado, né? Não, assim. não é. Não. Entendi. Seria mais isso mesmo. Chega para você dado anônimo. Entendi. Eu não vou falar que é um dado anônimo, porque você não recebe o dado, você recebe a informação. Realmente a gente sabe quantas pessoas clicaram, quantas pessoas visualizaram. Mas você não sabe quem foi. Né? Exatamente, é uma coisa bem fechada. Indireto. Né? Então, esse tratamento aí, quem faz é o Facebook. Perfeito. Gabi, por que você se especializou em LGPD? Ai, gente, por quê? Eu vou chorar. Conte pra gente. Então, eu formei em 2015 e fiquei ali meio que num limbo. O que eu vou fazer da vida? Queria muito concurso para promotoria, né, para o Ministério Público. Me formei em Direito com esse objetivo. Mas depois da faculdade eu fiquei ali muito assim, indecisa, perdida mesmo, no limbo. E aí eu fiz uma pós-graduação. Não gostei, não sei por que eu fiz, mas enfim, mas fiz a pós-graduação inicialmente. foi em outra área? Foi uma pós-graduação em processo penal. E durante toda a faculdade, a minha convivência era com processo civil. Perfeito. Mas eu fiz processo penal. Enfim. No início de 2016, eu fui contratada por um escritório lá em Brasilinha, que era o escritório onde eu fazia estágio durante as minhas férias, que eu tenho muita gratidão, eles gosto muito de todos eles. Fui contratada em 2016 e comecei a advogar lá. Gosto demais da advocacia, sabe? Me sinto vocacionada a trabalhar com a advocacia. Mas aí em 2018, eu tenho ciclos, né? Aí em 2018, como eu continuei estudando para concurso, advogando, eu cheguei num estado assim de estresse, de ansiedade muito grande, e eu não conseguia mais os dois. Eu tive que optar e eu decidi por parar de advogar para estudar para concurso. E queria já concurso, não era mais Ministério Público, era delegado de Polícia Civil. E por 2 anos, então, eu me dediquei ao estudo para concurso para delegado de Polícia Civil. Ocorre que, em 2 anos, eu consegui fazer apenas uma prova de concurso, fui para a segunda fase, fiz a segunda fase e ela foi anulada. Por quê? Porque teve fraude. E aí, meus amigos, O sangue ferveu. você para assim e olha e fala, Deus, o que eu estou fazendo? Ok. Fiquei ali 2 meses, bem mal, sabe? Sem ânimo para estudar, mas retomei o estudo, porque tinha a possibilidade do edital do Paraná. E eu tinha na minha cabeça que eu queria ir embora pro Paraná, e pro sul e tal. Aquele negócio assim, eu quero fugir desse calor, eu quero ir pro frio, né? Não aguento mais o calor de Montes Claros. E aí, o edital do Paraná saiu em março. Eba, vamos ter concurso para o Paraná. Março de 2020. E veio também o quê? Pandemia. A pandemia. Pam, pam. E aí, então, eu comecei a estudar para aquele concurso específico, com a pandemia, com tudo acontecendo, e a gente sem entender nada, sem saber o que seria o futuro, e aí aquilo foi me deixando muito angustiada, muito ansiosa, e eu parei, meu Deus, eu tô dedicando a minha vida para uma coisa que não depende só de mim. Porque o estudo para concurso não depende só da gente. Por mais que eu me esforçasse, por mais que eu estudasse, tivesse um cronograma de estudo ali bem definido, tudo certinho, e fosse comprometida com isso, eu dependia do governo abrir, do governo estadual abrir o concurso para aquele cargo que eu queria, eu dependia da banca ser idônea, correta, para não ter fraude.
Eu dependia de muitas coisas. E eu dependia de quê? De que uma pandemia terminasse. E ela não terminou. A prova era em julho de 2020 e ela não terminou antes. E na véspera, ali no mês de junho, eu já estava me sentindo sufocada com pensar em ter que ir para Curitiba fazer prova no meio de uma pandemia. Meu Deus, e se eu pegar esse vírus dentro do avião? Aí vai ter muita gente no mesmo lugar, e aí saiu o número de candidatos. 108 mil inscritos. Quantas vagas? Não, nem me lembro o número de vagas desse concurso. 108 mil pessoas deslocando para uma só cidade. Que loucura. Isso, gente, foi me deixando perturbado. Eu comecei a rezar para não ter a prova. Para não ter. 20 dias antes a prova foi cancelada. E aí a prova foi cancelada sem data para acontecer. E eu, meu Deus, e agora? Eu sentia um misto de alívio, porque a prova não ia acontecer, mas uma tristeza e uma frustração tremenda, porque, e aí, quando é que eu vou conseguir fazer um concurso para ocupar um cargo público? Quando é que eu vou conseguir definir minha vida? E, meu Deus, os 30 tá batendo na porta, o que eu faço? E aí foi quando, numa partida de buraco, com meu namorado e as primas dele e a irmã, e aí a gente começou a conversar. Foi a virada do jogo, né? Foi a virada do jogo numa partida de buraco. E aí a prima dele virou e falou assim: Gabi, você viu que Edson, nosso professor da faculdade, está dando um curso de LGPD? Você já ouviu falar dessa lei? Aí eu, já estudei em Direito Civil, porque lá no Paraná, né, tinha previsão no edital. Estudei para Direito Civil, mas não sei muita coisa não. Ela, vamos fazer esse curso? Falei, bora. A gente era apaixonada com Edson, né, desde a faculdade, vamos fazer o curso. Fizemos esse curso. Ali por meados de 27 de julho, mais ou menos. E aí, fazendo o curso, nós falamos assim, velho, é um oceano azul. É o oceano azul. É o nosso oceano azul. E nós vamos entrar. Inclusive, eu te perguntar, deve ter muita demanda. Porque, sinceridade, o pessoal hoje deve estar lendo, tentando a trancos e barrancos, mas sozinho não consegue. Não dá. Não dá. Não dá. É muito mais a fundo. E assim, tudo bem, ele pode, o empresário, ele pode arriscar, ele pode tentar ir, né, sem nenhum apoio, sem um direcionamento, mas uma hora vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Pegue você chega um armário desmontado na sua casa e um manual de instruções. Você vai montar aquele armário? Inclusive, esses dias, nós apanhamos para montar. Você pode montar e pode dar certo. Mas pode dar muito ruim o armário cair em cima de você. Sobrou parafuso, inclusive. Tá vendo? Então, algo de errado não está certo aí nessa montagem que você fez. Então... Nós achamos depois o parafuso, sobrou parafuso, sumiu um. Aí, do nada, estava dentro do bolso da calça. Ou seja, o processo estava errado. Estava errado. Aconteceu um erro ali. E um processo errado numa empresa, no tratamento de dados, pode custar muito caro. Muito caro. Olha o valor da multa que pode chegar. Sim, sim. E pior, eu considero que as outras sanções são piores, tá? Você ficar proibido de tratar dados. É pior. É pior. Você ser obrigado a tornar público um vazamento que a sua empresa sofreu. É pior. Todo mundo vai ter que saber que você sofreu aquele vazamento, entende? Então, tem coisas muito mais graves aí para acontecer. E aí, quando a gente tomou conhecimento da LGPD, falamos, é o nosso oceano azul. E nós vamos nadar nele, nós vamos aproveitá-lo. Foi quando a gente sentou, juntou e falou assim, não, é o nosso projeto de vida. Então, estamos aí há 1 ano trabalhando com isso. Eu já fiz especialização, já fiz uma pós-graduação em proteção de dados e direito digital, que realmente é assim, uma área fascinante, apaixonante. E sabe por que ela é mais incrível e me desperta uma paixão ainda maior do que a advocacia me despertava? Porque ela abre um leque de oportunidades de trabalho tremendo. E eu não preciso estar dentro de um escritório, presa dentro de um escritório, cumprindo horário para desempenhar o meu trabalho. Perfeito. Eu trabalho de onde eu estiver. De onde tiver. É o digital. É o digital, gente, é o poder do digital. Então, de onde eu estiver, eu vou poder trabalhar. A gente adequa a empresa em Salvador. Olha para você ver. Estamos aqui em Montes Claros. E nós vamos participar de um processo ali. Vamos sim. Gente, eu não vi a hora passar. Nem fala, eu queria ficar aqui mais 1 hora. Eu pedi um lanche aqui pra gente comer e Nós vamos. vamos marcar E uma outro cerveja. bate-papo. Não, pode ser Sextou. o boteco aqui mesmo, a gente vai Vamos marcar outro conversar. bate-papo para falar só do digital. Sim, sim. Temos muitas implicações aí, né? Para trabalhar no digital de forma mais segura. Perfeito. Principalmente porque no digital, tudo que acontece no digital tem
uma consequência maior do que no físico. Devido à escala, né? Devido à escala. E à visibilidade. Isso, exatamente. Então, há que se ter muito cuidado aí no tratamento de dados no digital. Perfeito. Gabi, te agradeço. Não dá nem pra gente fazer o encerramento, já deu aula. Pede só pra Gabi deixar aí os contatos, as redes sociais. Suas redes sociais aí, pro pessoal te seguir. Então, gente, no Instagram nós temos um trabalho assim bem contínuo e muito dedicado de conscientização sobre a LGPD. Então, a gente fala muito de LGPD no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, na rádio, na TV, no podcast também. Então, no YouTube, janela, vai estar lá. eu vou estar lá. No YouTube também tem um canal no YouTube. Vocês me encontram no Instagram. O meu perfil é Gabriela com 2 L's de Freitas _. Né? Vai digitar, já vai aparecer. Perfeito. E do meu escritório é _MFFC. Também é único, não vai ter erro aí para vocês encontrarem. Perfeito. Não. E ela tem muito conteúdo lá e constantemente, com bastante frequência, ela está levando informação para a gente, tanto como usuário, né, como titular, agora eu aprendi, quanto também nós como empresários e tratadores de dados, pode falar assim. Isso. São os agentes de tratamento. Exatamente. Piau, muito obrigado. Eu que agradeço, meu querido. Me chame mais, eu acho que eu tô pegando gosto pelo negócio, pode me chamar mais. É muito bom, muito prazeroso, né? É muito bom, gostei disso aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Tá, gente, muito obrigada pelo convite, tá? Tô à disposição para falar, porque eu falo muito de LGPD, tá? Certo. Eu dou treinamento de 3 horas seguidas falando sem parar. Então, hoje eu já falei muito e tô quase sem voz aqui, mas é um prazer estar aqui fazendo parte desse seu novo projeto. Desejo muito sucesso para você, tá? Já gostei, já assisti o primeiro episódio, foi muito bom. E é isso. Obrigado.